Camada de enlace, enlaces, redes de acesso e redes locais. Agora a gente vai estar falando sobre a parte de redes locais comutadas, Ethernet. Então, as redes locais comutadas na internet, nós vamos estar abordando mais especificamente endereçamento da camada de enlace, parte de ARP, Ethernet e comutadores da camada de enlace. Uma rede institucional conectada por 4 comutadores, né? Então, onde estão esses caras? Está aqui, ó. Então tem esse daqui e tal. Imaginando que a gente teria aqui, por exemplo, um prédio, um bloco lá da engenharia da computação, um da ciência da computação e da engenharia elétrica. Então você vê que aqui todo mundo conectado por Cat5, né? Então seria aquele cabinho azul, sendo que tem uma mistura de 10 megabits por segundo, 100 e gigabits. Então esse cara aqui vai conseguir trabalhar isso daí tudo. A interligação entre esses três aqui, ou esses três prédios, então estão sendo feitos por fibra 100 megabits por segundo. Chega nesse ponto, notem que a saída para a internet é 1 gigabit e a ligação para os servidores também de gigabit. Então a gente sempre coloca menor velocidade aqui nas pontas, aumenta na conexão aqui, então pode ver que não é cabo, é fibra mesmo, para melhorar o desempenho, melhorar isso daqui. E depois daqui para os servidores é 1 gigabit. Então tá vendo, aqui é gigabit e aqui é 100. Então mesmo que tenha muito pedido aqui, o servidor vai conseguir atender tranquilamente essas três redes aqui, se todo mundo pedir para ele. Bom, como é que funciona isso daí? Então, os computadores de uma rede local, né, ou aparece normalmente como LAN, operam na camada de enlace. Então, comutam quadros da camada de enlace em vez de datagramas da camada de rede. Não reconhecem endereços da camada de rede e não utilizam algoritmos de roteamento. Vamos ver a seguir, então, como é que essa camada de enlace faz esse endereçamento e repasse dos quadros. Mas espera aí, você está falando de repasse, de coisas assim. Esses comutadores, a gente está falando só essa parte do repasse. Então, nós não estamos falando de roteador, nós estamos falando lá do switch, né, daqueles caras que vão fazer a transmissão ali sem criar uma rota, eles simplesmente encaminham, né, eles vão repassar aquilo lá para a interface correta que eles precisam trabalhar. Como que ele faz isso? Através do endereço MAC. Né? Que é esse daí? Então, cada interface de rede que a gente conecta, né, cada interface conectada à LAN, tem um endereço físico ou um MAC, né, exclusivo, que eles chamam de MAC address. Né? Que é esse negócio? É aquele número que aparece na placa de rede lá, 71 tal, letras, números assim. É uma sequência de números. Nós não estamos falando de IP. Tá? É diferente, nós estamos falando do número da placa de rede, o MAC address. Aqui é um exemplo, né, que a gente tem cada computador aqui está ligado através de uma interface de rede e cada um tem um MAC address diferente, todo mundo conectado nessa mesma LAN. Né? Então é isso que vai ser, por isso que todo mundo tem a mesma raiz aqui, está vendo o barra 24, então só muda o final dos IPs. Tranquilamente, isso daí é o que normalmente a gente tem. Então, o adaptador de rede possui um endereço na camada de enlace, ou MAC. Para a maior parte, né, das LANs, o endereço MAC tem 6 bytes de comprimento, o que dá 2 elevado a 48 endereços MACs possíveis. Basicamente, seria em torno de 281 trilhões de endereços possíveis. Endereço MAC costuma ser expresso em notação hexadecimal, como a gente viu agora. Então, em cada byte do endereço, mostrado com um par de números, né, hexadecimais. Então, pode aparecer letra ali, né, por ser hexadecimal. E o endereço MAC foram projetados para serem permanentes, então não é trocado. Esses caras não trocam, né, de tempos em tempos, como tinha aquele IP dinâmico, coisas assim. Aqui não. Esse MAC aí vai estar atribuído àquela placa, então ele é gravado naquela placa de rede e vai ficar para sempre nela ali. Tá? Tiago, eu já vi mudar MAC address, né, que eles falam assim. Então tem alguns esqueminhas que você faz para trocar, só que isso daí é via software. Então ele troca enquanto o sistema estiver ativo, ele vai lá, substitui, faz essa clonagem. Às vezes a gente consegue fazer isso daí e trocar o MAC address para acabar modificando dentro da rede. Porém, quando a placa de rede liga, ela vai estar com o MAC address original. Depois o software é que vai acabar trocando esse MAC address para a gente. Bom, não existem dois adaptadores com o mesmo endereço. Isso daí não é tão verdade hoje em dia.
Tá? Pode existir? Pode, principalmente porque é aquele esquema assim, né? A ideia é que quando se fabrica um MAC address é que quem vai gerenciar esse espaço físico do MAC address é a I3E. Ele coloca no MAC address uma parte do espaço de endereço é quem produz. Então seria assim, né? Cada empresa que produz adaptadores compra uma parcela desse espaço, que seria 2 elevado a 24 endereços. Então a I3E coloca a parcela de 2 elevado a 24 endereços, fixando os primeiros 24 bits de um endereço MAC address, né? Permitindo que a empresa crie combinações exclusivas para os outros 24. Então, normalmente, a primeira parte do MAC address é atribuída à empresa. Então ele fala lá, é a Cisco, entendeu? Então tem a Tricom e assim por diante. Tem diversos fabricantes de placas de rede. Mas a ideia que eu falei assim, pode repetir? Pode ser que sim. Por quê? Tem um número limitado de MAC address, né? A gente viu ali, é grande, mas tem um número limitado. Pela quantidade de placas de rede que já foi produzida no mundo, né? Pode se repetir? Pode. Só que a ideia toda é o quê? A empresa vai lá, cria uma quantidade de placas de rede e manda lá para a China. O outro vai lá, cria, manda para os Estados Unidos. Aí ele vai lá, cria mais um lote e manda para o Brasil. Vai lá, cria um lote e manda para a Índia. Então, cada um desses lotes que ele vai criar não tem repetição de MAC address. Beleza. Só que aqui no Brasil a gente fala, putz, é muito mais barato eu pegar lá, comprar na internet e mandar vir da China, que está mais barato. Então pode ser que você tenha a sorte de pegar um mesmo MAC address produzido lá na China, que é aquele que você tem dentro da sua casa ou dentro da sua empresa. Pode ser? Pode. É difícil? Muito difícil disso acontecer, mas pode ser que aconteça. Tá? Então, pode ser? Pode. Não estou falando que vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Se tiver isso daí, você vai ter problemas que você não vai poder usar aquela placa de rede, as duas placas de rede na mesma rede, senão ele não consegue conversar. Quando a gente vai lá, por exemplo, no Windows, né, e roda lá ipconfig/all, você vai ver aqui que tem toda a descrição. Esse daqui é um exemplo, então tem aqui, ó, adaptador Ethernet. Tem um MAC address para a placa de rede aqui, né, Realtek e tal, e tem um MAC address dela, o endereço físico. E também para a placa de rede sem fio, está aqui. Né? Então a gente tem o endereço físico da placa de rede sem fio. Pode ver que ele é bem diferente do outro. Né? Porque ela aqui é um fabricante, aqui é outro fabricante, então são endereços diferentes dos MACs ali da placa de rede. Tá? Então é assim que você consegue ver qual que seria o endereço físico. São esses nomes aqui, esses letras e números que aparecem aqui, né, em hexadecimal, que vai te mostrar ali. Então basicamente para cada interface conectada a uma LAN, você tem um MAC address. Então se eu tiver 3 placas de rede na minha máquina, eu vou poder ter 3 IPs diferentes, tá? E também vou poder ter, e eu vou ter, né, na verdade, 3 MAC address diferentes. Então, eu tenho 3 endereços de placa de rede diferentes. Cada placa de rede vai ter um número desse daqui diferente. Tá? É assim que ele vai funcionar. Então, o MAC, né, o endereço MAC é fixo, é como se fosse um CPF. Ele é linear enquanto o IP, né, móvel, hierárquico, toda aquela coisa que a gente tinha lá. Quando um adaptador quer enviar um quadro para algum adaptador de destino, o remetente insere no quadro o endereço MAC do destino, né, e envia o quadro para dentro da LAN. Caso a transmissão aconteça por difusão, né, o adaptador, ao receber o quadro, verifica se o MAC de destino combina com ele, né, com o endereço que ele tem. Se for, beleza, ele extrai o datagrama. Se não, ele ignora. Tá? Então, se for o dele, ele extrai o datagrama, passa para a camada de cima e assim por diante.